Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai, nosso Criador, o amor e a ternura e a misericórdia. Jesus Cristo, nosso irmão e Redentor, a luz e a força e a santidade do Espírito Santo, Paráclito, Consolador, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Caríssimos irmãos, sejam todos muito bem-vindos ao programa Palavra para o teu dia da comunidade Lux Divina, aí onde está na circunstância concreta do seu dia, com ideias claras e distintas. Ora comigo, ora connosco, ao Deus da vida, ao Senhor que dá sentido à nossa existência. Oremos. Vós que quisestes, Deus omnipotente, que São Tiago fosse o primeiro dos apóstolos a dar a vida pelo Evangelho, concedei à vossa Igreja a graça de encontrar força no seu testemunho e auxílio na sua proteção. Por Cristo que vive e reina com o Pai, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Caríssimos irmãos, o Evangelho deste dia é extraído de São Mateus, capítulo 20, versículos de 20 a 28. Naquele tempo aproximou-se então de Jesus a mãe dos filhos de Zebedeu com os seus filhos e prostrou-se diante dele para lhe fazer um pedido. Que queres? Perguntou-lhe ele. E ele respondeu-lhe, ordena que estes meus dois filhos se sentem um à tua direita e o outro à tua esquerda no teu reino. Jesus retorquiu, não sabeis o que pedis, podeis beber o cálice que eu estou para beber? E eles responderam-lhe, podemos. Jesus replicou-lhes, na verdade, bebereis o meu cálice, mas o sentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence a mim concedê-lo. E é para aqueles para quem meu Pai o tem reservado. Ouvindo isto, os outros 10 ficaram indignados com os dois irmãos. Jesus chamou-os e disse-lhes, sabeis que os chefes das nações governam-nas como seus senhores, e que os grandes exercem sobre elas o seu poder. Não seja assim entre vós, pelo contrário, quem quiser fazer-se grande entre vós, seja vosso servo, e quem quiser ser o primeiro no meio de vós, seja vosso escravo. Do mesmo modo, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida pelo resgate de muitos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor, por este santo Evangelho. Perdoai-nos, Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. Caríssimos irmãos e irmãs, quando estudamos História, a História Universal, que pronto, não vou aqui julgar agora, mas quando estudamos História, nós percebemos que qualquer texto deve ser sempre compreendido dentro do seu contexto. Quando estudamos Filologia, quando estudamos também a Teologia, própria filosofia, nós percebemos que cada texto deve ser compreendido dentro do seu contexto. Aliás, já diz a frase feita, que todo texto fora do seu contexto torna-se um pretexto. Sim, torna-se um pretexto para cada um, depois pode interpretar como quer e como quer. E aqui vale a pena salientar a questão da tradição católica como espaço teológico de interpretação da palavra do Senhor. E é fundamental nós percebermos esta verdade. Olhamos para o texto deste dia e convém que situemos, contextualizemos a passagem que acabamos de ouvir. Temos a mãe de Zebedeu com os dois filhos, ou seja, a mãe dos filhos de Zebedeu, ou seja, a esposa de Zebedeu com os seus dois filhos, Tiago e João, que vão ter com o Senhor e a mãe, certamente influenciada pelos filhos, por aquilo que acabou de ouvir, e como uma boa mãe que pretende sempre o melhor para os seus filhos, ela faz este pedido em nome dos seus filhos. Pelo menos aqui no Evangelho de São Mateus é a mãe que faz o pedido, mas no Evangelho de São Marcos sabemos que são os próprios filhos que pedem a Jesus e não a mãe. Mas apenas para dizer, é a visão, ou seja, podemos explicar e vamos explicar daqui a pouco, daqui a instante. Mas olhemos então para o texto que precede a este pedido, a formulação deste pedido, que no fundo já existia no coração dos mesmos,
o texto que precede é o terceiro e último anúncio da paixão do Senhor. Pensemos, Jesus anuncia pela primeira vez no capítulo 16 aos apóstolos que estão a caminho de Jerusalém. Jesus anuncia a sua paixão, ou seja, a sua crucifixão, morte e ressurreição. Jesus anuncia o caminho doloroso que está para enfrentar. E sabemos que Pedro, Jesus começa este diálogo, essa revelação através da pergunta: quem dizem os homens que eu sou? E Pedro, depois de ter respondido de maneira peremptória, de maneira sob a ação do Espírito Santo, melhor dizendo, logo a seguir é repreendido por Jesus pela postura que tem. Jesus é taxativo naquilo que diz a Pedro. E a verdade é que logo a seguir o Senhor, pela primeira vez, anuncia aos apóstolos aquilo que está para acontecer. E hoje acontece o segundo anúncio da paixão e estamos, portanto, já na iminência de entrarmos, de Jesus entrar em Jerusalém, portanto, o restauramento de tudo aquilo que vai ser a sua paixão. E ainda assim percebemos que, através deste terceiro anúncio, que os discípulos não perceberam literalmente aquilo que estava para acontecer. Ainda estão numa categoria mundana, ou seja, do mundo. O poder, a visibilidade, a honra, a riqueza, o protagonismo. É esta a lógica do mundo. Aliás, vai saber como as nossas crianças são educadas. A ocuparem o primeiro lugar, a serem os melhores. E não se desdobra desta atitude. Primeiro, para quê? Ou seja, então nós percebemos que Jesus, que foi sendo pedagógico ao longo de todo o seu caminho, percebe ao final que os discípulos não perceberam a sua mensagem ainda. E exatamente nesse contexto em que o Senhor praticamente é uma despedida, dizemos, Jesus está num ato de sofrimento interior. O Evangelho de São Lucas depois será tão audaz ao descrever esse momento de angústia e de sofrimento de Jesus, que dirá mesmo que Jesus começou a suar sangue. Mas a mãe de Zebedeu não percebeu isso. Tiago e João, os filhos de Zebedeu, também não perceberam. Ou seja, a mãe dos filhos de Zebedeu não percebeu isto. E tampouco os filhos também não perceberam. Então, nesta lógica do poder, da ganância, do protagonismo, da visibilidade. A mesma lógica que continua a imperar nos nossos dias, na sociedade, na igreja, no círculo de amigos, ou seja, continua muito vigente, muito patente esta lógica. E Jesus faz esta pergunta à mãe dos filhos de Zebedeu, aos dois irmãos: podeis beber do cálice que eu hei de beber? E eles respondem que sim. Mas pensemos, antes de entrarmos um pouco nesse texto, o texto que vem depois deste pedido da mãe dos filhos de Zebedeu é o texto dos dois cegos de Jericó. Portanto, aquilo que nós percebemos nesta inclusão de textos, eles ouvem a mensagem de Jesus e continuam cegos ainda. Ou seja, precisam de ser curados da cegueira espiritual. Aquilo que o Senhor nos está a dizer: só compreenderemos a mensagem de Jesus se deixarmos que o Senhor cure a nossa cegueira espiritual. Portanto, o Senhor pretende curar a nossa cegueira espiritual para compreendermos em profundidade a sua mensagem, o anúncio da sua paixão, morte e ressurreição. O querigma é isso. O querigma é o anúncio da paixão, morte e ressurreição do Senhor. Portanto, estes dois irmãos não compreenderam. E Jesus diz: quem quiser ser o primeiro, e assim, mas não seja assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser fazer-se grande entre vós, seja vosso servo. No capítulo 13 do Evangelho de São João, Jesus diz que veio para servir e lava os pés aos apóstolos. Ele materializa aquilo que verbalizou, né? Ou seja, ele realiza aquilo que disse apenas por palavras. E mais, ele diz: de quem quiser ser o primeiro no meio de vós, seja o vosso escravo, diulos, seja quer irmão e quer irmã. O Senhor é claro,
O Senhor não deixa dúvidas que o caminho para a salvação é um caminho de despojamento. Não é o caminho do poder, não é o caminho do carreirismo, não é o caminho deste protagonismo que muito se procura em todas as franjas da sociedade, inclusive também da Igreja. Que o Deus da vida, o Senhor dos Senhores, nos possa fazer compreender que o caminho de Deus é o caminho da simplicidade, é a kenosis, ou seja, o despojamento, o esvaziamento, o despreendimento, a simplicidade de vida, e é aquilo que o Senhor pretende de cada um de nós. Que o Senhor nos dê a graça de, neste dia, podermos interiorizar, guardar no nosso coração a Sua Palavra e podermos realizar com toda a nossa força aquilo que o Senhor pede a nós. Neste dia em que a Igreja celebra a festa de São Tiago Apóstolo, primeiro a ser martirizado entre os apóstolos, quero rezar pela comunidade de São Tiago de Sequiado. Rezo por cada um dos seus paroquianos para que, iluminados por Deus, por intercessão de São Tiago, possamos construir sempre uma comunidade viva e ativa. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de São Tiago, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor é a nossa força. Amém.